Para mim é um prazer imenso estar aqui com esses dois caras aqui, que eles vão falar um pouco do livro do Arthur. E com esse monte de gente legal, essa mistura linda, essa coisa que tá lindo demais isso aqui. Bom, eu não vou me alongar, mas só para ilustrar um pouco a importância do que está acontecendo aqui, eu conheci o Arthur nos anos 90 e durante a faculdade. E mais de 20 anos depois, a gente se encontrou em Bauru. Eu mudei para Bauru, né, 2011 eu mudei para Bauru, a gente se encontrou aqui em Bauru. E esse encontro foi durante as ocupações das escolas em Bauru, né? Então teve um movimento enorme de ocupações das escolas aqui em Bauru. E eu, a Flávia, minha companheira que trabalha com educação, eu tenho uma relação muito forte com educação, estávamos na logística das ocupações, indo em algumas escolas, e numa dessas escolas, num determinado dia, né, que ia ter provavelmente ia ter uma reintegração de posse da escola, estava a polícia toda lá na frente, uma ameaça de invasão da escola. Eu estava lá na logística da escola e encontrei o Arthur, né? Conversamos, 20 anos, pô, quanto tempo que a gente não se vê, né, Arthur? E a gente do lado dos estudantes, né? A gente estava do lado da escola. E a gente olhava do outro lado, estava a polícia e a grande mídia, e a grande mídia bauruense, né? E foi bonito porque a gente olhou um para o outro 20 anos depois e falou, pô, que bom que pelo menos passou tanta coisa e a gente ainda está do mesmo lado, né? E eu acho que aqui é muito lindo de ver, que eu acho que a gente está todo mundo do mesmo lado, né? Todo mundo do mesmo lado. Tem duas questões importantes. Tem uma satisfação, vamos dizer, pessoal, porque esse é o primeiro livro que eu edito como editor, acho que é esse livro que eu me assumo como editor, e é o primeiro, na verdade, o segundo, fora o meu, de uma recém-criada editora, Miriveja, né, que foi criada esse ano em função do meu livro. Eu achei que dava para compartilhar essa experiência do meu livro. O Arthur, assim, generosamente topou entrar nessa aventura que é lançar um livro, né? Quando estão quase queimando os livros, a gente está lançando, né? Então tem essa questão da Miriveja que nasce, né, e feito de uma forma legal, com amigos, né? Tá aqui o Alexandre e Fabiana, que são parte integrante aí de quem fez o livro do Arthur, e certamente vai fazer muitos livros, né, eu espero. A gente precisa fazer livros, e livros sobre pessoas como o seu Alberto. E tem uma outra questão importante, além da questão da Miriveja, do lançamento do livro, que é isso, né? A gente tem conversado, eu e o Arthur, sobre lançar livro, né? E lançar livro tem que ser essa celebração, assim, né? Lançar livro não é para vender livro, não é para isso. Lançar livro é para celebrar com os amigos, é um momento importante, que é o nascimento de um livro, né? Então eu vou passar aqui o microfone para o Bruno e para o Arthur. Eles vão fazer uma conversa, vocês fiquem à vontade para perguntar. E é isso, né? Entre amigos a gente conversa, para quem quiser saber mais sobre o livro, sobre o personagem, e sobre Bauru. Acho que aqui, eu até brinquei, fiz uma piadinha, falei, nossa, aqui tem um monte de ficha do DOPS aqui, né? Tem várias aqui, né? Então acho que a gente está num clima que dá para falar, né, do seu Alberto, falar de revolução, dá para falar de esperança, tá? Obrigado, viu, gente? Uma noite muito linda. Boa noite, gente. Estamos reunidos hoje em nome de Arthur Monteiro Júnior. O Arthur é uma pessoa que eu encontrei a partir primeiro da Lilian, né? Quando a gente fazia faculdade em Marília, a Lilian estava te procurando. Então a gente ia para Marília, né? Nas viagens de carro a gente conversava bastante, e você sempre falava da sua militância e sempre falava do Arthur também diretamente nessa luta e tudo. E depois a gente, né, a vida foi nos encontrando, né, em clubes de leitura, em passeatas, e a gente está sempre
se vendo, e sempre quando a gente se encontra o tempo é curto, né, Arthur? Parece que a gente precisa de mais tempo para poder conversar e falar de angústia, de política, das questões sociais, culturais. É sempre rico assim conversar com o Arthur. E aí eu queria agradecer o convite que você me fez para poder participar aqui. O livro do seu Alberto, claro, eu não conheci, né? Eu nasci em 84, mas agora eu pude conhecer através da sua biografia. E o que eu achei legal é que é a história, uma trajetória muito interessante, né? Mas que você consegue tratar ele não como um herói, é uma pessoa como qualquer outra, né? Mas ele esteve envolvido circunstancialmente nas revoluções e na luta política, né? Isso por escolha dele, mas enfim, é uma história bastante rica. Eu acho que todo mundo vai poder ter contato a partir da leitura. E é isso. Quer falar alguma coisa antes de eu começar a entrevista? Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Como o João já havia dito, acho que mais do que um lançamento de livro, esse é um ato de confraternização entre pessoas que têm afinidades culturais, políticas, que acreditam numa nova sociedade, principalmente no momento em que nós vivemos hoje, um momento de um Estado pré-autoritário, com um governo fascista, que, como o João também disse, só falta agora começar a queimar livros, né? Em alguns lugares já se iniciou isso. E eu acho que a gente pode também transformar esse lançamento num ato de resistência. O nome do livro, Pulsar da Resistência, surgiu quando eu terminei o curso de jornalismo, né? Mas nunca foi tão atual esse nome, porque hoje o momento é um momento de resistência, para que a gente não atinja definitivamente uma ditadura, um Estado definitivamente autoritário. Então acho que momentos como esse são importantes para gritar bem alto nossa voz contra esse governo que está aí. Eu também queria agradecer a todos que vieram, mas em particular 4 pessoas que estão aqui hoje. Uma é o Pedroso, que também é um dos grandes responsáveis por esse livro, que se deslocou de Sorocaba para cá, para esse lançamento, que é a primeira figura que eu conheci ainda na época da faculdade. Foi uma pessoa que ajudou muito o seu Alberto, que conheceu o seu Alberto desde criança por conta da relação de amizade que o pai dele tinha com o seu Alberto. E mais 3 pessoas que são muito importantes na minha vida e também foram muito importantes na vida do seu Alberto, que também se dispuseram a vir para cá hoje, saíram de suas cidades e me deixaram muito feliz, muito emocionado, foram muito importantes. Que é a Iraci Borges, que veio de São Paulo, a Vera e o Sidney, que vieram do Rio de Janeiro. São 3 pessoas que o seu Alberto gostava muito, tinham uma grande admiração e que eu fico muito emocionado de estarem aqui presente. Evidentemente, tem outras pessoas aqui que conviveram grandemente com o seu Alberto, mas esse deslocamento, essa disposição de vir para cá me marcaram muito hoje, me deixa muito emocionado. Mas eu também fico muito feliz com todos vocês aqui. Agradeço o pessoal que fez comigo esse livro, porque esse livro, na verdade, é um livro coletivo, né? Esse livro não teria saído, primeiramente, graças ao reencontro com o João. O João teve uma disposição, uma criatividade, uma vontade de produzir esse livro, e esse livro também é dele. E a Fabs e o Xande, que o Xande fez o projeto gráfico, né? A Fabs praticamente fez um outro livro. Então aquilo que tiver bom no livro, com certeza a mão e a cabeça da Fabs. O resto é o meu, né? E agradecer ao Bruno, que atendeu o nosso convite. O Bruno é um grande amigo, né? Companheiro do Cevadas Literária, companheiro das manifestações,
né, presente sempre nas manifestações e que atendeu ao nosso convite, meu e do João, para estar aqui hoje para fazer esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu vou evitar as perguntas mais padrão, assim, porque eu acho que a história por si ela é muito interessante e as pessoas têm que ler o livro, né? A gente, de repente, por essas perguntas aqui, a gente pode instigar as pessoas a lerem e conhecerem mais a história do seu Alberto, que a gente inevitavelmente vai acabar falando aqui. Um pouco você já respondeu, mas por que você decidiu publicar esse livro esse ano, né? Que esse livro, né, é resultado do seu TCC, né, de jornalismo, da Faculdade de Jornalismo, e foi lançado você escreveu há algum tempo atrás, né? Então eu queria que você fizesse uma análise conjuntural ali do período que você escreveu, do que existia, né, de questões sociais, políticas, que estava latente naquela época e hoje, por que 2019, né? Acho que é interessante deixar claro também. O livro é consequência do TCC, que recebeu uma orientação da banca. Aliás, eu agradeço a presença aqui da Sônia e do João Francisco, que foram banca do trabalho, né? Fico muito feliz com a presença deles. E de lá para cá, eu sempre pensei e procurei fazer esse livro, mas sempre havia um desacerto. Eu acho que a atividade de advogado, ela embrutece um pouco a criatividade, e também as atividades constantes como advogado também me impediu de desenvolver a contento o trabalho, né? E muitas idas e vindas, muita terapia também, que ajudou a finalmente agora, no começo desse ano, decidir pela publicação. Mas aí eu volto a dizer, né? Eu acho que foi fundamental para a efetiva publicação o encontro com o João Correia. Acho que se não houvesse tido esse encontro, talvez mais 20 anos esse livro ficaria engavetado sem que tenha sido publicado. E, coincidentemente, foi no momento que eu acho fundamental, que é esse momento nebuloso que nós estamos vivendo hoje, né? Então, acho que o livro tem esse caráter político também de ser um grito de resistência. Uma questão que a gente até conversou já sobre, que a história do Alberto, né, a história de um revolucionário, né, que participou de revoluções, que era uma pessoa que não temia muito, não tinha muito a perder, né? Assim, por estar participando de revoluções, ele ia para o fronte e eu fico fazendo muita associação com o contexto atual, né? Que a gente às vezes tem dificuldade de partir um pouco para a luta por conta de alguma questão individual, né? Então eu fico pensando muito na individualidade, nas ideologias individuais, digamos, né? Sei lá, o que será que se perdeu nesse tempo, né? De ter uma figura que tinha esses ideais e ele lutava por eles, e hoje esses ideais serem muito mais subjetivos e não terem um interesse tão geral, sabe? A ponto de também, o governo tá uma merda, vamos pro pau mesmo, vamos amanhã pra rua e tirar esse cara daí, sabe? O seu Alberto foi uma pessoa completamente despojada de preocupações individuais, né? A vida dele toda foi de ruptura e de um compromisso com o coletivo, né? Até o fim da vida foi assim, né? Eu lembro dele, no final da vida, quando
eu encontrava abatido, perguntava para ele se era algum problema de saúde, e ele sempre falava, não, eu estou muito puto com esse governo Collor, na época do Collor, né? Então, todas as preocupações, dores dele, era sempre por conta de questões coletivas, sociais, né? E eu não sei o que se perdeu, né? A gente tinha um grande caminho pela frente, né? De construção de um novo país, e eu não sei onde que nós erramos para que hoje a gente, de uma forma geral, tenha, na maioria das vezes, um envolvimento com questões individuais, né? Pessoais, de ascensão, e deixe de lado a construção de propostas coletivas, de mudanças efetivas da sociedade, né? Eu, sinceramente, é uma questão que a gente precisa refletir bem, mas que, infelizmente, é isso que talvez tenha contribuído para chegarmos a esse momento da nossa história, esse infeliz momento da nossa história, né? Eu queria que você falasse, Arthur, um pouco sobre a estrutura do livro, né? Isso, na leitura, vocês vão perceber que faz uma contextualização, né, da história e chega no seu Alberto, né? Então, em vários momentos, explica ali como surgiu a coluna Prestes e quando o seu Alberto conseguiu, né, depois de ficar preso e tudo, ele voltou a incorporar ali a coluna Prestes. E isso é recorrente na obra, né? Você consegue contextualizar aquele período e depois chegar a ele. Como é que foi isso? E como é que foi essa proposta, digamos, acadêmica, né, que você acabou utilizando na biografia, né? Eu tive duas preocupações principais. A primeira é de não mitificá-lo, né? Não fazer dele um herói, né? O que eu achava importante a propósito do livro era mostrar que as histórias e as lutas do povo, elas não são feitas apenas de algumas figuras que ficaram para a história, mas de todas as outras pessoas anônimas que também contribuíram para essa luta, né? E que o seu Alberto era uma delas, com todas essas contradições, com todos os seus equívocos e acertos, né? E a segunda era fazer desse personagem estar inserido na história em que ele vivenciou. Então eu tive fiz uma busca muito grande histórica de todos os períodos em que ele participou ativamente. A Revolução Paulista de 24, né, a coluna Prestes, a questão do tenentismo, a Revolução de 32, o período do Estado Novo, a Batalha da Praça da Sé, o processo de tortura, até chegar no golpe de 64 e a campanha das diretas que abriu o caminho da redemocratização. Todos esses períodos históricos eu procurei aprofundar e inserir o seu Alberto lá, porque ele vivenciou ativamente esses períodos, mesmo não sendo ninguém que tenha se destacado em nenhum deles. Agora, andando até um pouco para frente na história, né? Você narra no livro como a primeira vez que você viu o seu Alberto, né? Que foi no comício das diretas já, né? E o Luiz Carlos Prestes estava também aqui na Praça do Líbano, né? E ele foi apresentado. E você fala, pessoalmente eu não pude presenciar aquele encontro do Luiz Carlos Prestes com o seu Alberto, né? Só que em 89 houve outra oportunidade, né? E aí você levou o Luiz Carlos Prestes até a casa do seu Alberto. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sensação, desse reencontro aí de figuras tão importantes aí da história da esquerda brasileira e, né, uma como um herói mesmo, né, que é o Luiz Carlos Prestes, e o seu Alberto, que é digamos, o herói não conhecido, né? A primeira vez que eu encontrei o seu Alberto, que eu vi o seu Alberto, foi num comício direto em 84 na Praça do Líbano. Eu fazia direito
começava a militar politicamente na campanha pela redemocratização. E lembro que o seu Alberto estava num canto do palanque, junto com outras personalidades, e entre elas o Prestes, que era a figura mais importante daquele comício. Não sabia ainda quem era o seu Alberto, né? Eu não me lembro quem era o apresentador daquele comício, mencionou o nome dele como uma figura que tinha lutado na Comuna Prestes, e alguns meses depois eu tive acesso novamente à figura do seu Alberto, através de um livro do Pedroso. Hã? Que eu estou falando. Do Pedroso, Subsídios para a História da Repressão em Bauru. Agora eu lembrei do nome no dia da entrevista na Rádio Unesp, tinha esquecido. E onde o Pedroso, foi um livro que o Pedroso fez para a campanha da Anistia de 79, que buscava trazer de volta para o país todos aqueles brasileiros que estavam exilados. E em 84 esse livro caiu nas minhas mãos, e esse livro narra várias pessoas de Bauru que foram perseguidas, entre elas o seu Alberto. E a história do seu Alberto me encantou, e procurei algumas pessoas que tinham contato com o seu Alberto. Procurei o Rubira, que não sei se está aqui, que depois ele virou orientador no curso de jornalismo, que já conhecia o seu Alberto, e ele me apresentou o seu Alberto. E a partir daí eu passei a ir sistematicamente na casa dele, ficamos amigos, né? E em 89, era a primeira eleição presidencial, e o Luiz Carlos Prestes veio a Bauru para inaugurar um comitê do Brizola, que ele fazia campanha para o Brizola. E eu era da direção estudantil da Unesp, juntamente com a direção estudantil da Odonto, da USP e da USC. Tinha um companheiro da USC que tinha contatos com a filha do Prestes, a Anitta, e ela fez um meio de campo para que ele compartilhasse as atividades partidárias com outras atividades políticas, entre elas a visita ao seu Alberto. Então nós pudemos levar o Luiz Carlos Prestes na casa do seu Alberto, e foi um encontro de mais ou menos 30 minutos, mas para mim um encontro memorável, né? Você deparar com a história assim na sua frente de forma forte, é uma coisa muito forte. E o Prestes, apesar de ser uma pessoa fisicamente baixa, né? Ele era uma figura muito forte, muito cativante, muito simpática, né? E a gente tinha lido várias histórias do Prestes, né? De repente deparar com ele era muito, muito legal, né? E depois à noite a gente fez um debate no DA da Odonto com o Prestes, né? E foi legal porque, embora estivéssemos em plena campanha presidencial, né, todo mundo querendo aproveitar um pouco da figura do Prestes, nós fizemos um debate onde a mesa era composta só de estudantes, né? Nenhum dos políticos, vereadores que estavam presentes compuseram a mesa. Então foi um ato político também de mostrar que ali nós estamos surgindo uma nova geração que tinha uma outra proposta política e além da política tradicional, né? Mas um dos momentos importantes da minha vida foi esse encontro entre o seu Alberto e o Prestes. Um ano depois o Prestes morreu também, né? Vou fazer só mais 2 perguntas, daí eu passo para o pessoal perguntar. O seu Alberto, ele conheceu o marxismo, pelo que eu lembro no livro, quando ele estava na Argentina, né? Através de um marxista lá, né? De Misiones, né? Argentino, que emprestou alguns livros para ele ler, o Capital, né? O Manifesto, né? E você chegou a conversar com ele assim, se o socialismo veio para ele assim de uma forma tipo um insight, ou foi um processo também? Ele foi lendo, ele foi se descobrindo marxista, ou não? Foi tipo um estalo, falou, pô, é isso mesmo que eu tenho que seguir, né? O seu Alberto saiu de casa com 13 anos de idade, nunca mais voltou, nunca mais teve notícia da família, né? E a história dele, né, vocês vão ver no livro, é de rupturas, né? E ele sempre foi uma figura muito indignada, né? E eu acho que essa indignação o aproximou do marxismo, né?
Ele atuou na Revolução Paulista porque era alguma coisa contra o governo, não sabia muito bem ao certo o que era aquilo ainda. Tanto que ele participou, lutou, e quando ele vai para o exílio, né, que ele toma contato com esse argentino que era marxista, e ele começa a ler obras marxistas, e eu acho que encaixa a sua indignação num processo político de luta, né? E quando ele já volta um marxista, confesso, e tanto que ingressa na sequência no Partido Comunista, e a partir daí ele faz disso o seu compromisso de fé até o fim da vida, né? O seu Alberto era um leitor compulsivo, né? Toda semana a gente levava livros para ele lá, até o final da vida ele foi um leitor compulsivo e um marxista convicto, né? De que o único caminho para a gente construir uma nova sociedade é a revolução socialista e proletária e a ascensão dos trabalhadores ao poder. Sem reformismo, então. A última pergunta que eu vou fazer é uma pergunta meio Marília Gabriela, meio Antônia Bujan. Que é a vida. Mais ou menos, você vai perceber. Não, aí vira cirandeira demais, né? Não, então, você escreveu a biografia do seu Alberto, né? E, enfim, aí num futuro, quando escreverem uma biografia sobre o Arthur, o que você imagina e o que você gostaria de estar escrito lá nessa biografia? Pergunta difícil, né? Porque, na verdade, não tenho a menor ideia que vão escrever na biografia. Só espero que não fale muito mal de mim. Eu só acho que a única coisa que busco sempre, né? Com toda a dificuldade que todos nós temos de se comportar diante da sociedade, é manter uma coerência, né? Coerência em todos os aspectos, principalmente em consonância com a proposta de mundo que eu acredito, né? Uma sociedade sem opressores, sem oprimidos, né? E fazer disso também um compromisso de fé como o seu Alberto. Talvez não tenha nenhum décimo da coragem e da disposição de luta que ele teve, mas na medida do possível, né? Continuar acreditando nessa luta, com todos os reveses que a vida nos proporciona, até porque eu lembro muito bem quando era bem mais novo, quando eu convivia com o seu Alberto, eu era estudante ainda, militava no movimento estudantil, e muitas vezes desanimava, né? O momento era muito melhor do que o de hoje, mas a gente desanimava. E quando eu via o seu Alberto, né, com 80 anos, ainda indignado, eu falava, caramba, né? Como que eu posso, né, querer desistir de alguma coisa, de alguma luta, diante de uma pessoa que com 24 anos de idade ficou paralítico por conta de torturas, né, por acreditar num projeto político, e ainda aos 80 anos não desanimou, né? E morreu acreditando nesse sonho, nessa luta. Então, eu acho que, pelo menos em nome dos muitos Albertos que existem por aí, que continuam anônimos, que já morreram, aqui em Baú foram vários velhinhos comunistas que eu conheci, tive o prazer de conhecer e aprender muito com eles, né? Acho que em nome desses, e também daqueles lutadores que ainda resistem, né? O Rock está aqui, é um exemplo disso, né? Figuras que fazem da sua vida uma luta constante, sem abrir mão da coerência, sem abrir mão do seu compromisso ideológico, do seu compromisso político, né? Eu acho que em nome dessas pessoas, né, eu acho que eu procuro manter a minha coerência e, na medida do possível, continuar lutando e resistindo. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vem aqui perto, porque eu não sei a extensão da... Leite, Arthur. Arthur, na sua reflexão aí sobre o que aconteceu da redemocratização para cá, que deu no que deu, né? Elegeu uma porcaria de extrema direita. Eu te pergunto, eu acho que
que deu errado foi que a gente não fez o que a Argentina fez, o que o Chile fez e o Uruguai fez. Colocar na cadeia os assassinos, os torturadores, os sequestradores, estupradores da ditadura militar. O senhor Alberto falava alguma coisa sobre a lei da anistia? Qual que era a opinião dele? O Paulinho é um velho amigo também, do tempo de movimento estudantil, né? A gente lutou muito junto, pichamos o mundo junto, né? Jogamos piche nos outdoors do Maluf, lembra? Eu concordo plenamente que um dos fatores que levaram, tem outros, mas um dos principais fatores que levaram a gente a esse estado de coisa foi a falta de punição para aqueles que torturaram, mataram em nome do Estado ou em nome de uma ideologia, várias milhares de pessoas. E é por conta disso que, por exemplo, ontem no Chile, amanhã é dia 11 de setembro, é lembrado o dia do golpe que derrubou o governo democrático de Salvador Allende e mataram Allende, e Pinochet tomou o poder e fez aquele massacre, né? Todo ano no Chile se lembra das mortes do Pinochet, né? Até hoje não se esquece, e lá tem muito militar preso. Na Argentina também o Videla morreu na cadeia, Videla foi um dos ditadores e morreu na cadeia. E até hoje é muito importante esse processo, tanto é que quando o Bolsonaro resolveu apoiar o Macri, ele acabou perdendo mais pontos ainda do que já estava, né, nas pesquisas eleitorais, porque para o povo argentino, mesmo que se eleja um governo liberal, essa questão da ditadura é uma questão muito forte, né? Assim também no Uruguai. O senhor Alberto tinha clareza disso, tinha clareza que a punição era necessária, né? Ele ficava muito puto da vida, a começar pelo próprio Sarney, né? Que foi alguém que mamou o tempo todo na época da ditadura e depois, espertamente, no momento em que houve a mudança para um processo democrático, supostamente democrático, né? E, na verdade, a democracia no Brasil foi feita por cima, não foi feita pela classe trabalhadora e sem a classe trabalhadora, né? Então, não se penalizou ninguém e todos eles, os mais espertos, embarcaram na canoa da democracia, né? E por isso nós estamos nesse processo até hoje, incompleto e... Tem que revisar a lei de anistia. Com certeza, com certeza, com certeza. É um ponto fundamental, é revisar a lei da anistia e punir todos os torturadores e assassinos do povo brasileiro. O momento é tão difícil, tão crucial, que o eleito carrega no peito a camiseta de um torturador. O livro de cabeceira dele é do Ustra. Isso é muito grave. É muito triste, né? E nem nos piores pesadelos, depois de Sarney, Collor, eu nunca esperava que um dia nós chegássemos a Bolsonaro, né? A gente sabia que todos os governos tiveram suas falhas, alguns mais, outros menos, mas a gente avançava, né? Avançava. E hoje nós caímos num buraco, num obscurantismo que eu não sei qual vai ser o futuro disso tudo, né? E aparentemente o futuro me parece bem tenebroso. Marco. Eu vou começar relembrando uma fábula, que é uma casa cheia de ratos, o dono resolveu trazer um gato para acabar com os ratos. Aí os ratos se reuniram em assembleia, tentando resolver o problema do gato. A solução que todo mundo aprovou foi que alguém deveria, um dos ratos deveria colocar um chocalho no pescoço do gato, porque senão ele assim avisaria os demais que o gato está chegando. Só que na hora de resolver quem ia colocar o chocalho no pescoço do gato, todo mundo deu para trás. Eu não li o livro ainda, você deve ter lido uma centena de vezes, né? Que lição que a gente pode tirar da história do seu Alberto
em vista dos movimentos de hoje. A gente sabe, a gente vê nos grupos de Facebook um monte de gente sugerindo um monte de soluções para a gente combater esse governo, para a gente não deixar que esse governo piore as nossas condições dos trabalhadores e da sociedade em geral, né? Mas me parece que esse pessoal se comporta como rato, sugere, mas na hora de botar, de alguém dar as caras para fazer o ato que vai incendiar as coisas, a sociedade, a gente vê isso nos nossos movimentos, que a gente convoca para os nossos atos, né, que todo mundo está presente, mas a gente não consegue convocar as pessoas, ou quando as pessoas, geralmente a gente vê os militantes, né, aqueles que já são tradicionais, participando desses atos, mas não vê a classe trabalhadora junto, é bem pequena a participação deles, né? Então, o que a gente pode tirar das lições do livro do seu Alberto de prático nisso? Como organizar essa luta contra o governo do Bolsonaro e a ditadura que ele quer implantar, né? Não sei se ficou claro. O seu Alberto, ele tinha muita clareza do que ele queria, né? Mas também tinha um certo ceticismo da disposição de setores da classe trabalhadora de estar na luta, e por isso que até aquele momento e até hoje não aconteceu a revolução. E também porque alguns setores da esquerda, né, muitas vezes vacilam, não têm a disposição de realmente as últimas consequências para lutar, para realmente romper com a estrutura que nós temos, né? O seu Alberto tinha uma frase que para mim é muito forte, muito marcante. Ele falava que tinha muita gente de esquerda que só é de esquerda até ter um gato para puxar pelo rabo, até dialogando com a sua fábula, né? Então muitas vezes é isso, né? Hoje até as pessoas têm aqueles que não são autenticamente de esquerda, hoje têm um receio de falar que é de esquerda, mas naquele período do seu Alberto, todo mundo era meio de esquerda, né? De orelha de livro e tal. Então ninguém tinha coragem de ser de direita. Agora que a direita saiu do armário, né? Mas naquela época não, todo mundo falava que era de esquerda, né? Não tinha Facebook, mas todo mundo dava um pitaco, mas ninguém ia para a luta. Então, eu acho que falta hoje, é o que também faltava naquela época, né? Uma maior organização e disposição de setores da classe trabalhadora e de suas lideranças de realmente estarem comprometidas com as rupturas e não apenas com pequenas reformas que infelizmente não vão levar a lugar nenhum, né? Mais alguma pergunta, gente? Socialismo moderno hoje, Arthur, o que é? O socialismo moderno hoje, socialismo. Olá, o socialismo, não sei se é moderno, né? Na verdade, se fala, não, o socialismo acabou, sei que lá. Não sei, porque na verdade o socialismo é muito mais novo do que o capitalismo, né? E na verdade não tivemos concretamente ainda uma experiência concreta do socialismo ou comunismo nos moldes que foi elaborado por Karl Marx e Engels e depois desenvolvido por Lenin e outros autores, né? Na verdade tivemos experiências que ficaram incompletas. E por estarem incompletas, não são referência para que a gente aponte como um modelo. Mas de qualquer forma, esses países fizeram mudanças que alteraram profundamente a história do seu povo, né? No sentido de fazer uma sociedade mais igualitária. Agora, o socialismo para mim continua sendo socialismo, uma sociedade que não tenha opressores nem oprimidos, né? Que possamos construir, por força e graça da classe trabalhadora, um novo país onde a classe trabalhadora seja sua dirigente máxima. É isso para mim que é o socialismo moderno, antiquado, não sei, mas é o socialismo que é real, que é verdadeiro e autêntico. Não vou usar a palavra real, porque a palavra real nos remete ao socialismo, ao stalinismo, que aí é uma discussão que não vem ao caso. Mas é o socialismo verdadeiro e autêntico, é aquele construído pela classe trabalhadora. Queria fazer uma pergunta. Tem uma ideia de que as pessoas nessa época
pensar os militantes na época da União Soviética, eles se entendiam como participantes de um exército vermelho, né, mundial, que era uma disputa, né, internacional. E eu queria se parecia em algum momento isso, se ele falava nesse sentido, o Alberto, e também se ele se ele comentou, se ele teve algum diálogo sobre a revelação dos crimes do Stalin, né? Uma ideia de autocrítica, né? No sentido histórico, assim, ao comunismo. Né? Teve muita gente que falou que chorou, né, na época. Né? Então, o seu Alberto, ele passou a vida toda sendo um stalinista e morreu um stalinista, né? Mas isso para mim não o diminui em nada. Eu sempre respeitei, mesmo tendo muitas críticas a Stalin. Talvez seu Alberto tenha sido um stalinista até o resto da vida dele, porque num determinado momento ele ficou muito isolado e talvez não tenha avançado no diálogo com vários setores populares por conta do período da velhice dele e tal. Eu lembro, ele me contou que quando houve a denúncia do crime do Stalin, e isso eu conto no livro, todos os companheiros que estavam com ele aqui em Bauru romperam com o stalinismo e ele ficou sozinho acreditando no Stalin. E isso levou ele a um isolamento muito grande aqui em Bauru, que ele nunca mais recuperou. E talvez isso tenha levado a um processo, inclusive, de isolamento, inclusive para aprofundar uma reflexão sobre a veracidade ou não de todas aquelas denúncias que foram feitas em relação a Stalin, as mortes que ocorreram nos gulags e tudo mais, né? Mas eu reitero o seguinte, eu acho que o fato do seu Alberto ser stalinista e algumas pessoas na época, de forma infeliz, mais jovens, porque a personalidade dele eu respeitava, que criticava o seu Alberto, porque era um processo político que estava se construindo. Mas eu lembro que quando eu conheci o seu Alberto e levava o seu Alberto em alguns lugares, alguns militantes novos, com alguma arrogância, né, procuravam pinçar o seu Alberto apenas o fato de ele ser stalinista, né? E para mim isso era o que menos importava no seu Alberto. O que importava no seu Alberto é que ele era um militante que passou a vida toda dedicando a causa socialista, à revolução, à luta operária, e que por conta dessa luta operária ele deu o que tinha de melhor, que era a sua saúde, perdeu o movimento das suas pernas e continuou acreditando nessa revolução. Então qualquer crítica que se fizesse ao Alberto por conta do stalinismo era uma questão menor, era apenas uma forma de estigmatizá-lo sem nenhuma justiça a tudo que ele foi, ao respeito que eu sempre tive por ele e continuo tendo. Mais alguma pergunta, gente? Oi, mi nombre es Hernán, eu sou argentino, você habló de Argentina. Quería hacer una aclaración. Es cierto que en Argentina los represores, algunos fueron presos, una cadera, es cierto, pero no aún todos. Apenas un 60% y todavía falta enjuiciar y encarcelar muchos represores de la dictadura que actuaron en desapariciones forzadas y todo crimen de lesa humanidad. Quería hacer esa aclaración y también comentar que el gobierno de Macri, Mauricio Macri, trató de favorecer a los represores al inicio de su gobierno con una ley de 2x1 para disminuir su condena, y el pueblo argentino salió a las calles a pronunciarse contra, en una dinámica de no permitir a estos nuevos gobiernos de derecha neoliberal, ¿no?,
que avanzan en Latinoamérica, destruyendo no solo a la clase trabajadora, a la clase operaria continental, sino también al pueblo y al pueblo cada vez más empobrecido. No Brasil, Argentina, Chile. Entonces, creo que es importante destacar eso. Tanto Macri como Bolsonaro van por la misma línea del imperialismo que le dicta los mandatos de gobierno y ajuste para la clase trabajadora. Eso quería hacer una aclaración. Muy bueno el libro. Felicitaciones. Arthur, a Rede Globo hoje é de esquerda. Só na cabeça de um bolsomito, né? Assim como a Veja, né? São humorísticos. Jornal da Cidade. É. É o Jornal da Cidade. O Vila. Reinaldo Azevedo, Pondé. Não é de esquerda, né? Não sei se vai terminar. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fala, Tânia. Eu não lembro quem ele falou o seguinte, que você tira de prático que a gente poderia tirar de prática do senhor Alberto. Ah. E eu estava ouvindo ele falar e eu vejo assim, o que eu vejo que a direita fez nesse tempo. São essas células de estudo com os jovens. E eu vejo que parece que a esquerda ficou um pouco para trás disso aí. Porque eu vejo aqui em Bauru, por exemplo, eu sei que às vezes eu vejo no Facebook do Rock que tem essas células de estudo. Porque a gente estava conversando outro dia, o jovem hoje, quem é jovem hoje, ele pegou, vamos colocar assim, ele pegou um governo que, queira ou não, ele não passou dificuldade. Quem luta hoje, que sai na rua, é ainda um povo que passou dificuldade, que sentiu na prática alguma dificuldade. E esse jovem de hoje, ele não teve essa dificuldade, né? Então eu acho que o que falta, uma das coisas que eu acho que falta pra gente é montar esses núcleos de estudo. A gente tinha, até ele estava desenvolvendo um projeto com a professora de Campinas, da Unicamp, de colocar o estudo da política na escola. Só que agora está inviável. Mas eu falei para ele, então, se a gente não pode na escola, a gente tem que procurar fazer fora, né? Os núcleos dos partidos, por exemplo, as comissões, os diretórios dos partidos, por exemplo, Bauru, eu acho que deveria chamar essa juventude, sabe? Estudar, ensinar realmente o que é política, como se que tudo é política. Viver é um ato político, né? Então eu acho que é isso que falta pra gente, pra esquerda principalmente. Aqui em Bauru eu sinto falta disso. Ofélia, eu acho que, eu concordo com você. Eu acho que na década de 80, né, que é quando eu comecei a militar, era muito grande essa participação. As igrejas, principalmente católicas, né, as comunidades de base, era um momento muito propício para isso, né? O surgimento do PT deu aí, né? Agora, hoje nós temos um momento muito diferente, né? Hoje não há uma preocupação nem dos partidos, nem de vários setores da sociedade, no sentido dessa organização, né? E isso também contribui para que vivamos esse momento histórico horrível que nós estamos vivendo hoje, né? É que eu vejo dentro das universidades. Eu estudei na USP e agora eu estou estudando na Unesp em Araraquara. Dentro da USP, dentro do curso de História da USP, tinha um grupo de estudantes de direita, de um dos partidos da direita, do DEM, que eles eram extremamente atuantes lá dentro.
sabe, fazendo reuniões, e eu via os jovens se interessando, e isso faltou, porque eu acho que, na verdade, a gente tem que procurar passar isso para os jovens, né? Porque é eles que vão fazer, vão fazer a luta agora. Então eu acho que isso da esquerda, porque a gente acaba ficando com muitas marcas assim, mentirosas, né? Em cima da esquerda. A direita coloca em cima da esquerda e a gente fica como o terrorista, o fascista, não é? Assim, os radicais. Até essa semana eu assisti a aula de um professor lá na Unesp, professor Mazeu, lá na Unesp Araraquara. E ele estava falando assim, nós não pregamos esse negócio de ideologia. O que a gente vive e fala é a realidade, é a luta de classe, é a realidade. Eles que vêm com uma ideologia mentirosa, né, para tentar impor sobre a realidade do povo. Então é isso que falta. Mas, segundo o professor Mazeu, a onda vai virar. Eu falei, então a onda vai virar. Estamos esperançosos. Eu falei, agora o senhor me deu a esperança. Porque vindo dele Então eu acho que falta esse trabalho nas universidades também. Né? Sim. Eu tenho esperança que o Mazeu esteja certo, né? Porque a princípio eu não tenho nenhuma esperança a curto prazo. Arthur, pegando o que ela falou, né? Eu sinto uma ausência da juventude em todos os embates, né? E eu acho que isso, inclusive, é reflexo do governo que a gente tem, que seria o governo de esquerda, a partir do instante da eleição do Lula. Desse momento para frente, houve um afastamento das direções, dos embates, das reivindicações, da discussão política, ao mesmo tempo em que foi possibilitado alguns avanços econômicos, de aquisição, houve um afastamento violento da luta. Nós não formamos quadros, nós envelhecemos e os quadros não foram formados. Não houve nesse período de governo do Lula e no período do governo da Dilma, apesar de várias derrotas que nós sofremos, e nós tivemos muitas perdas de direitos nesses governos, não houve sequer uma grande luta. Houve uma luta aqui, uma luta acolá, mas houve uma despolitização violenta. E hoje eu fico preocupadíssima, porque hoje se discute muito política de aliança, vamos fazer isso, visando uma eleição, vamos discutir aliança com quem e para quê? Eu não parto do princípio que não existe, não tem política de aliança para mim com o Lula preso, para mim não tem. Mas você vê todos os setores, inclusive do próprio PT, fazendo aliança com tudo. Aonde vamos com isso? Estava no posto de saúde essa semana, na UPA, e veio assim na minha cara, assim, quanto que cresceu essa questão da religiosidade. Todo mundo reclamando ali do posto de saúde que não tinha água, não tinha atendimento. E na porta do posto de saúde, sabe quem estava lá? O pastor. Falando para cada um ali das suas necessidades e de quem era a responsabilidade daquilo. E nós não estamos mais lá, em lugar nenhum. Temos uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas assim, muito complicado. E os nossos estão envelhecendo e estão morrendo. Ou abandonaram a luta também, ou sucumbiram ao poder, né? Muitos sucumbiram ao poder, né? Antes de encerrar, já que é um ato político, eu acho que é importante essa questão política, eu queria falar uma questão que é importante, que é a eleição do Conselho Tutelar. Não sei se as pessoas sabem aqui em Bauru que o Conselho Tutelar ele tem eleições diretas para os seus conselheiros, né? E na última eleição que teve, nós tentamos indicar algumas pessoas que estavam na luta para formar o conselho, porque o conselho é muito importante para a comunidade
de cada cidade, né? E nós estamos num enfrentamento muito grande com o setor dos evangélicos, que na última eleição, a eleição para o conselho é como uma eleição normal, qualquer eleitor vota no lugar e no lugar estipulado, mas todo mundo vota com seu título de eleitor e tudo mais. E os evangélicos na última eleição, que foi lá no Ernesto Monte, ele fretou vários ônibus e aí troca de churrasco, outras coisas, lotou vários ônibus que acabaram elegendo todos, ou praticamente todos os conselheiros evangélicos. Nós tínhamos 2 candidaturas e as 2 candidaturas não foram eleitas. Naquela oportunidade, vários que estão aqui estavam lá comigo, denunciando esse processo fraudulento que eles fizeram. Eu passei aquele domingo todo na delegacia com outras pessoas, né? Foi lá também que eu reencontrei o João mais uma vez. Ele chegou a levar uns tapas de um pastor lá, porque ele estava fotografando o ônibus chegando cheio de evangélicos para votar. E mais uma história que a gente tem para contar desse companheirismo que a gente criou nesses anos todos de militância. Então eu acho que é um ato político e é um ato então importante que a gente também apresente aquelas figuras que nós consideramos importantes porque são pessoas de luta. Então eu quero fazer desse ato também um ato de apresentação das 2 candidaturas que um grupo de pessoas progressistas de Bauru, né, independente da sigla partidária, mas que tem um compromisso com aquilo que a gente considera de mais importante, que é a defesa da criança e do adolescente, e não um Estado policial com seus assecas, né, esteja presente no Conselho Tutelar. Então é que eu apresento a Natália e o Johnny, que são os 2 candidatos que nós, quando eu falo nós, não sou só eu, mas é um grupo de pessoas que tem se reunido, estão apoiando para a eleição. Eu pediria a vocês que ouvissem por um pouco tempo, né, Natália e Johnny, a proposta dos 2, porque eu acho que é importante para saber mais ou menos, porque eu não sei explicar muito bem então, qual é a política que o Conselho tem que ter e tal, tudo mais. Então eu peço a atenção de vocês por 2, 3 minutos cada um, para falar um pouco sobre o que é o Conselho Tutelar e qual a proposta de vocês para ele. Bom, boa noite. Eu sou a Natália e estou me candidatando para conselheira tutelar nesse momento. Eu sou psicóloga, formada pela Unesp. Eu faço mestrado em Araraquara também. E eu sempre atuei na defesa mesmo da criança e do adolescente. Eu fiz estágio nas escolas, em 2 escolas. Trabalhei com grêmio estudantil, com educação sexual. Também fiz um estágio num serviço de convivência, no Ceará de Luz. E eu sempre defendi muito o ECA, porque ele é uma política pública muito importante, que veio a contragosto, mas ela veio. Então, esse setor reacionário que a gente está vendo é um setor que está meio que tentando descaracterizar o ECA, porque ele é muito importante na questão da criança e adolescente como sujeito de direito, sabe? Então, tirou aquele caráter do menor infrator, tirou aquele caráter, que a criança não tinha voz. Então, a gente precisa muito trabalhar na defesa desse estatuto que estão tentando enfraquecer, mas ele ainda existe, ele é sólido. Então, a minha proposta é trabalhar mesmo na questão da convivência familiar, porque os conselhos tutelares, eles agem de forma... Estou falando geral, tá, gente? Assim, tem conselheiros e conselheiros, né? Mas, geralmente, eles agem de forma arbitrária, porque o conselho tutelar tem total autonomia, ele não precisa pedir autorização para aplicar suas medidas. Então, eles fazem o que eles querem. Se eles acham que a família não está cuidando bem, eles vão e tiram. E não é bem assim. Tirar uma criança de uma família, existe todo um processo de medidas que devem ser tomadas antes de esgotar todas as possibilidades. Então, o meu trabalho vem nesse compromisso mesmo de construção e fortalecimento do vínculo familiar e brigar mesmo para que o ECA seja efetivo. Então, é por um conselho permanente mesmo. Bom, pessoal, meu nome é Johnny, sou psicólogo também, psicólogo atualmente clínico. Eu trabalho com atendimentos para pessoas que têm uma baixa renda, então eu faço clínica social. Também, minha experiência durante a graduação ela foi construída nesse âmbito mesmo. Tenho experiência também com criança nas áreas escolar, clínica, social.
Então eu fiz diversos estágios também, em serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, em escolas, em clínica também, tive bastante experiência com crianças. E acho que, como a Natália falou, eu acredito que também a gente precisa se movimentar, né? Principalmente porque a gente tem um movimento conservador bastante articulado nesse sentido, que está vindo com muita força, e a gente sabe que eles estão tentando, nesse momento, ocupar os 2 conselhos de Bauru. Então isso é um retrocesso muito grande, porque muitas pessoas acabam ocupando esses espaços e às vezes nem tendo uma qualificação adequada, mas somente por ter um movimento por trás que apoie e que realmente, assim, a gente sabe que a igreja atualmente é um movimento, né, maior quantidade de pessoas organizadas para irem votar nessas eleições que muitas das vezes as pessoas nem ficam sabendo. Então, a briga realmente é para a gente ocupar esses espaços, né? Acho que primeiramente, e também defender uma atuação baseada na prevenção, porque a gente sabe que o Conselho Tutelar atualmente ele é um instrumento repressivo, punitivo, né? Você fala para as crianças e para os pais de Conselho Tutelar, todo mundo já quer sair correndo, já se assusta. Então o Conselho Tutelar ele se tornou a polícia para crianças. Então acho que a intenção é fazer um trabalho baseado na prevenção, primeiramente, e também um trabalho que não culpabilize e que não criminalize, porque as famílias que mais se prejudicam com isso são famílias periféricas, negras e todo tipo de minoria. Então a minha candidatura vem para realmente resistir a todo esse retrocesso e brigar por uma atuação realmente pertinente na defesa e na proteção da criança e do adolescente, tá? A votação, pessoal, ela acontece no dia 6 de outubro, na Faculdade da Anhanguera. Aqui tem alguns panfletos, ó, para quem quiser pegar. A gente conta muito com o apoio de vocês, tá bom? Pessoal, a pergunta dela foi se todo mundo pode votar, né? Então tem que ter o registro no cartório eleitoral de Bauru. E no momento da votação é só levar documento com foto e título de eleitor. Tá bom? Obrigado. Nós precisamos ir embora, eu e a dona Ana, nós queremos que se auxilie o nosso livro. Gente, para inspirar esses nossos dias aí, então vamos ler o livro do Arthur, né? Isso aí. Obrigado, gente. O problema aí é amanhã. Como é que nós vamos fazer revolução se não quer demissão? É difícil, né, cara? Tem que marcar Eu sou preferencial. Eu sou quero falar que é idoso aqui, é foda, né? Peraí, que eu quero tirar uma foto com o Arthur. Eu não vou embora sem tirar uma foto com o Arthur. Quem é que vai tirar uma foto comigo? O Rock é um militante histórico. Ô, Tatiana, tira uma foto comigo. Não, já era. Só ia virar aqui e finalizar. Arthur, olha pra mim.